Olá, Dr. Edgar Gerber, especialista em holding familiar. Hoje o nosso assunto é inventário. E antes de eu falar um pouquinho disso, queria te convidar a seguir o nosso canal, se inscreve, siga, compartilha. E quero agradecer também àqueles que têm feito isso, nossos amigos que têm nos apoiado, compartilhando, porque sempre há dicas interessantes, assuntos importantes para você saber como tudo isso acontece na nossa vida. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre inventário. Veja só, ontem eu estive num jantar e conheci algumas pessoas. E aí, rapidamente eu falei sobre ele, a questão do inventário. Aí um que estava do meu lado falou, doutor, inclusive, o meu avô estava com esse problema. Meu avô teve uma ação na justiça e vejam só, depois de 60 anos, ele ganhou a ação, só que ele já está no cemitério, né? E aí o que aconteceu? Ficou para os filhos como herança, né? Só que ele fez lá uma cláusula, provavelmente um testamento, onde ele disse o seguinte: eu quero que os filhos vivos recebam primeiro. E aí ele me disse o seguinte: esse inventário está há 9 anos na justiça e até hoje os filhos estão brigando por causa dessa situação. Então o inventário é uma verdadeira caixa preta, porque você não sabe o que está lá dentro. E como o avião, só depois que o avião cai é que vai abrir a caixa preta, aí que vão descobrir o que tem lá dentro. Eu queria rapidamente então mostrar para vocês algumas coisas que estão dentro do inventário. O que pode acontecer lá na caixa preta do inventário? Por exemplo, bens podem ir para uma pessoa que não se esforçou por aquilo. Então vou te dar um exemplo. O patriarca pode desejar, porque ele trabalhou 35 anos, que aqueles bens fiquem para filhos, netos, bisnetos, é da família. Ele não deseja que isso seja compartilhado com outras pessoas, que são pessoas muito boas muitas vezes, são genros e noras. Porém, esses casamentos podem se desfazer. E muitas vezes esses patrimônios são dilapidados ao longo do tempo, são divididos por questões legais, e esse patrimônio vai para mãos de pessoas que não se esforçaram para receber esse valor. Outra coisa que pode acontecer muitas vezes, vamos pegar outro assunto aqui, custo do inventário. Olha só, você tem ideia quanto custa o inventário atualmente? Enquanto não mudar a lei em São Paulo, o inventário custa aproximadamente 14%. Então veja só, você acorda um belo dia e recebe lá na sua casa uns boletos, né? Eu não gosto de boleto. Imagine só, eu estou fazendo um cálculo aqui, uma pessoa que tenha 1 milhão em imóveis. Havendo falecimento, só de cartório, essa pessoa ou herdeiros vão pagar mais ou menos 40 mil reais de taxas de cartório para escrituras e outros emolumentos necessários. O imposto da morte, mais ou menos 40 mil reais. É 4% de todo o patrimônio que precisa ser pago. Advogado cobra em média 6%, então lá se vão mais ou menos 60 mil reais. Então essa é uma verdadeira caixa preta do inventário. E o nosso objetivo justamente é mostrar para você que é possível evitar essa situação, esse trauma para os seus filhos, para os seus herdeiros. Porque é feito um trabalho com antecipação. E a grande chave nisso que você deve entender é que, ao invés de ser calculado sobre o valor de mercado, que o inventário é feito sobre o valor de mercado dos imóveis, quando você faz a holding, você protege esses bens, o valor calculado é o valor de aquisição, é aquele valor que você lançou lá no imposto de renda. E muitas vezes esse imóvel já tem 10, 15, 20 anos. Então é sobre esse valor lá do imposto de renda que vai ser calculado esse imposto.
É por isso que a holding se torna muito atrativa, se torna um benefício muito importante financeiramente falando. Então não caia nessa arapuca chamado inventário, fuja disso. É possível com situações legais, legais nos dois sentidos, né? Legais porque está dentro da lei e legais porque é uma forma muito interessante de você proteger o seu patrimônio, preservar os seus filhos de depois entrarem em litígios intermináveis, que você já viu tantas vezes essa situação. Então fica essa dica importante para você. Tenha um ótimo dia, conte conosco e mais uma vez curta o nosso canal, compartilhe, estamos à sua disposição. Um ótimo dia!